Eu sou Eveline Carvalho, psicóloga, arte educadora, terapeuta comunitária e contadora de histórias. Hoje eu estou aqui para inaugurar o Canto do Conto Online, um projeto do edital Terezinha Moquidessi de Três Rios com a lei de incentivo Aldir Blanc. Vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer aqui no Canto do Conto Online? Mas eu já vou contar já já. Este é o primeiro vídeo de uma série em que nós vamos conhecer 3 histórias de mulheres incríveis brasileiras que têm em comum uma virtude, isso mesmo, uma qualidade. Será que vocês sabem qual é? Deixa eu ver aqui se alguém sabe. Não, essa não. Outra. Isso aí. Elas têm em comum a coragem. Quem aí é corajoso, levanta a mão. Deixa eu ver. Você é corajoso? Você também? Ai, que bacana, gente. Tem muita gente corajosa por aqui. Mas deixa eu perguntar uma coisa. Será que vocês sabem o que é coragem realmente? Tem gente que pensa que ter coragem é a gente não ter medo. Mas não é bem assim, não. Todo mundo tem medo. É natural. Então, ter coragem é a nossa capacidade de enfrentar os desafios, as dificuldades, de encontrar uma força aqui dentro da gente para enfrentar tudo. A coragem, ela é uma força emocional que faz a gente perceber tudo que está à nossa volta, pensar de uma forma diferente, escolher uma estratégia e agir, apesar do medo. Quando a gente tem coragem, a gente enfrenta realmente todos os desafios e conquista os nossos objetivos, aquilo que a gente quer. Entenderam? Mas tem gente que assim confunde coragem com se arriscar de qualquer jeito e colocar até a própria vida em risco. Mas coragem não é isso, não. Coragem é justamente essa capacidade da gente enfrentar os problemas mesmo tendo medo. Vamos imaginar que a coragem é uma grande árvore e que ela tem assim 4 grandes ramos. E esses 4 grandes ramos, eles têm assim um nome. Um é a persistência, o outro é a bravura, o outro é a autenticidade ou a honestidade. E o outro galho é a energia, a vitalidade. E nós vamos entender melhor ao longo desses vídeos um pouquinho dessa virtude através da história dessas grandes mulheres. Mas nós temos que chamar a história, não é mesmo? E vocês então me ajudam? Vamos lá? Vem cá, uma história eu vou contar. Vem cá, uma história eu vou contar. Era uma vez uma doutora, sim, uma médica, e ela se chamava Nise da Silveira. Ela nasceu em Maceió, em 1905, e há muito tempo atrás. Era filha de um professor e de uma pianista. Ela tinha um sonho, cuidar de pessoas. Entrou na faculdade de medicina muito novinha, aos 15 anos. E vocês sabiam que ela era a única mulher no meio de uma turma de mais de 100 homens? Não foi nada fácil para ela. Ela enfrentou, estudou e se formou. Nise casou e depois foi para o Rio de Janeiro. Ela era médica que cuidava da cabeça e do coração das pessoas. Mas não, ela não era nem cardiologista, nem neurologista, não. Ela era psiquiatra. Isso mesmo, uma área da medicina que cuida das pessoas que têm transtornos mentais. Antigamente, até chamavam essas pessoas assim de malucos, loucos, doidos. Mas a gente sabe que essas pessoas são como nós, como qualquer um que vai buscar um médico com um problema físico. Elas precisam de atenção, de afeto, de cuidado e também de tratamento. Nise trabalhou no hospital da Praia Vermelha, mais ou menos por 3 anos, procurando sempre ajudar os seus pacientes. Mas logo depois de um período que o Brasil estava assim numa época muito difícil, era a ditadura. Sabe o que aconteceu com ela? Ela foi presa. Ficou 1 ano e meio presa, porque descobriram nas coisas dela um livro que acharam que era muito estranho e que tinham ideias contrárias ao governo. Pois é, depois da prisão, ela andou por várias cidades do Brasil. Ficou mais ou menos fora por 8 anos. E depois desse tempo, retornou ao Rio de Janeiro. E foi aí
que ela foi trabalhar no Hospital Psiquiátrico Pedro II. Um local que ela queria muito estar, porque ela tinha muitas ideias e ideias diferentes para contribuir com aqueles pacientes. Isso mesmo. Só, gente, atenção. Quando ela chegou lá, ela levou um susto, porque naquela época já estavam usando um tipo de tratamento que, da forma como eles faziam, não era muito legal para os pacientes, não. Chegavam até machucar um pouco, não tinha assim muito cuidado com os direitos humanos. Ela ficou horrorizada. O ambiente do hospital, ele também não era muito agradável. Ele às vezes, sabe o que ele parecia? Uma prisão. Ui, cruzes! A Nise ficou muito assustada e resolveu mudar aquele ambiente. Ela não concordava com nada daquilo. Ela era contra a violência, pensava que poderia fazer um outro tipo de tratamento, um tratamento assim muito mais humanizado, mais afetivo. Mas sabem, gente, os médicos daquele hospital, olha, não gostavam nada daquilo. Achavam que ela não era uma boa médica, riam dela, atrapalhavam tudo, gozavam dela e queriam que ela fizesse a mesma coisa que eles estavam fazendo, o mesmo tipo de tratamento. Mas ela não aceitou. Nise, embora fosse pequenina no tamanho, ela era muito corajosa. Ela não ligou para o que eles estavam falando, não aceitou agir como eles. Ela foi leal a tudo aquilo que ela acreditava. Ela não quis mudar só para ser igual a eles. Foi então que Nise criou um novo tipo de tratamento. E esse tratamento revolucionou todo o Brasil. Querem saber o que ela fez? Ah, não conto não. Claro que conto. Ela foi para um serviço assim chamado de terapia ocupacional. E esse serviço era lá numa sala muito grande, que tinha uma porta assim para um grande pátio, para um grande jardim. Mas quando ela chegou lá e olhou, aquela sala estava uma bagunça, cheio de entulho, toda suja. E ela pensou, como é que eu vou trabalhar aqui? Mas ela não desistiu, ela persistiu. Ela logo convidou a enfermeira a arrumar todo aquele ambiente. Limparam, arrumaram e aí sim começou um novo tempo na psiquiatria do Brasil. Nise primeiro observava os seus clientes, ela não gostava de chamá-los de paciente, falava que eram clientes. E tratava com respeito, como grandes seres humanos. Então, ela começou a usar a arte para se comunicar melhor com eles. Mas não é porque eles não falavam, não. É por causa do transtorno mental, poucos falavam. Então ela pensou numa forma de usar uma outra linguagem. E sabe o que ela encontrou? Ela e a sua equipe começou a trazer pincéis, tinta, papéis e deram aos pacientes. E aí? Quem aí gosta de desenhar? Quem gosta de pintar? Quem gosta de colorir? Pois foi isso que ela fez. Eles começaram a distribuir isso tudo para os pacientes. E eles, depois de um tempo, começaram a fazer grandes pinturas e grandes desenhos. Vocês sabem uma outra coisa que eles também introduziram nesse tratamento? Argila, música e depois a doutora Nise levou até cachorros e gatos, porque elas diziam que os cachorros e os gatos, eles davam assim muito afeto e ajudavam os pacientes a aprenderem a cuidar de alguma coisa. E a partir disso, eles passavam a ser mais afetivos, mais calmos, mais tranquilos. E mesmo dando super certo esse tratamento, vocês acreditam que os outros médicos ainda não acreditavam e tentavam atrapalhar de todo jeito a vida da doutora? Pois é. E vocês acham que ela desistiu? Não. Ela persistiu. É claro que ela ficava triste, ficava com raiva às vezes, né? Porque ela não aguentava tanta pressão. Mas ela continuava porque ela sabia que o trabalho dela estava verdadeiramente ajudando seus clientes. Mas vocês sabem que eles eram tão assim para atrapalhar que eles até tiraram os cães e os gatos de lá. Os pacientes ficaram tristes,
Choraram muito, mas a doutora conseguiu dar a volta e eles continuaram pintando, desenhando. Até que um dia ela até enviou uma carta a um grande professor que não morava aqui no Brasil, Carl Jung, falando dos experimentos e do trabalho dela. Ele ficou encantado, respondeu numa carta para ela e disse que o trabalho dela era ótimo. Em 1952, a doutora inaugurou o Museu do Inconsciente, um espaço em que as obras de arte dos pacientes ficam lá em exposição e todo mundo pode ir lá ver. Ele existe até hoje e é um lugar lindo. As obras são tão interessantes porque é através da pintura que aqueles pacientes conseguem colocar aqui para fora todas as suas emoções, as tristezas, as alegrias, situações que eles viveram na vida, e fica tudo estampado nas obras de arte. Eles ganharam muito respeito, admiração. Não ficaram só conhecidos como os malucos, muitos se tornaram grandes artistas e referência no Brasil. Nise, querendo ainda fazer muito mais, fundou a Casa das Palmeiras, um outro espaço para que os pacientes que estavam já fora da internação pudessem ir fazer lá várias terapias. O trabalho dela foi tão importante que inspirou todos os atendimentos de saúde mental que existem hoje no Brasil, como os CAPs, que são o Centro de Atendimento Psicossocial aqui do SUS. Nise falava sempre: o que faz o cliente melhorar é o contato afetivo entre uma pessoa e outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. E aí? Vocês gostaram dessa história? Olha só, a Nise foi muito corajosa e muito persistente. Ela venceu todos os seus desafios para alcançar o seu objetivo, que era mudar o tipo de tratamento em saúde mental naquela época do Brasil. Nise também foi muito autêntica, muito honesta com ela mesma e muito verdadeira, porque ela não quis mudar só para agradar os outros. Ela foi fiel a tudo aquilo que ela acreditava. Mas agora eu vou perguntar para vocês: quando é que você se sentiu realmente muito corajoso? Qual foi a situação que você persistiu e alcançou o seu objetivo? Conta aí pro papai, conta pra mamãe, pra quem estiver do seu lado, pergunta pros seus amigos. Vamos fazer uma troca super legal de histórias de coragem? Pode escrever aí nos comentários. A gente vai ter um próximo vídeo em que vamos falar também de outras histórias de coragem. Vitória, Vitória, acabou essa história. Um beijinho pra vocês e até a próxima vez.